O clássico Grenal não é apenas um clássico. Ele é contado, ele é disputado, ele é jogado. Nem sempre quem está melhor vence, pois Grenal é Grenal. O clássico mexe com a cidade de Porto Alegre, ele mexe com o Rio Grande do Sul. Um clássico que já foi disputado fora do estado gaúcho e também fora do país. Isso é o clássico Grenal. E esse é o clássico 449. Campeonato Gaúcho 2026 no Beira-Rio. Sejam todas e todos bem-vindos ao lindo estádio do Esporte Clube Internacional, o Colorado mais amado do Brasil. E hoje estou aqui no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para mais um jogo. Hoje, nada mais, nada menos que o clássico Grenal, de número 449, válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Apoio a esses que vêm na frente escoltando o ônibus da delegação. O ônibus do Grêmio chega vagarosamente e é claro que o torcedor do Internacional ele acaba fazendo aqueles gritos até para a delegação. Temos aqui dois ônibus com o cartolão, dirigentes atuais, conselheiros, por aí vai. É importante dizer que a Brigada Militar do Pelotão de Choque fazendo essa escolta, o Grêmio no Beira-Rio, 449, vai ver. Tudo na mais absoluta tranquilidade. Vamos, Inter! Vamos, Inter! Vamos, Inter!
seu primeiro Grenal da temporada, primeiro Grenal da gestão. O impacto desse resultado, não sei se concorda, se a atuação foi boa, se foi ruim, mas a análise do elenco do Grêmio, ou foi daqui a pouco uma estratégia equivocada que o Grêmio apresentou hoje para se derrotar da forma que foi, tendo placar 2 vezes à frente, tomando a virada e tomando de 4? Bom, primeiro agradecer a nossa torcida, a presença forte do torcedor, apoio durante todo o tempo. É um jogo que teve alternância de placar, questões técnicas, questões mais voltadas para o desempenho do time, estratégia, isso a gente vai deixar para o nosso treinador Luiz Castro, que ele vai abordar melhor essas condições, né? Acredito que foi um início de temporada. O Grêmio vem, desde todos os jogos que nós participamos, explicando que o Grêmio está numa pré-temporada, e no meio da pré-temporada nós temos alguns jogos, são importantes, valem pontos, mas o campeonato não acabou. Nós teremos outros enfrentamentos, provavelmente mais um enfrentamento pelo menos com o nosso rival, e acreditamos que aí a gente pode corrigir aquilo que a gente apresentou hoje e apresentar um desempenho melhor no próximo enfrentamento. Dutra, aqui Caliel Dornelles da Rádio Bandeirantes. Antes da partida, muitos faziam a avaliação de que o Grêmio era superior ao Internacional, colocavam um favoritismo para a partida de hoje. E dentro do jogo nós vimos um Inter muito pilhado, o Inter indo a toda dividida e um Grêmio, pelo menos dentro daquilo que eu pude perceber, não nesse nível de disputa. Faltou mobilizar talvez mais o elenco para tirar esse aspecto do favoritismo para o jogo de hoje? Não, quem aponta favoritismo em Grenal não conhece a história do jogo, né? O Grenal é um jogo que inúmeras vezes surpreendeu análises que determinavam que um dos lados era favorito. Um jogo normal, como vários outros nós já tivemos, né? Tenho a lamentar alguma questão disciplinar do árbitro, mas isso aí também, em relação ao resultado final, a gente tem que assimilar. Boa noite, Bernardo Burtê, da Rádio Grenal. O senhor acha que o resultado de hoje, da forma que foi essa goleada que o Grêmio sofreu para o Internacional e algumas falhas que o time teve, principalmente na defesa, escancara alguma necessidade do clube de ainda buscar uma contratação imediata já para esse início do Campeonato Brasileiro, ou abre os olhos para novas contratações que o Grêmio tenha que fazer? Não, o Grêmio tem seus diagnósticos e o que aconteceu hoje no jogo não muda os diagnósticos que nós já temos, sabemos as nossas carências, estamos trabalhando para reforçar o elenco. Doutora, Felipe Conrite da Rádio Mortal, o que usar desse jogo para que os defeitos que apareceram hoje não se repitam, como remobilizar agora a equipe pensando no Campeonato Brasileiro e para que esse jogo se torne apenas um tropeço e não algo que marque os próximos momentos do Grêmio? Todo jogo deixa lições, né? Um jogo de qualquer resultado, seja vitória, empate ou derrota, se tira lições, faz um trabalho pós-jogo para entender tudo o que aconteceu. Quarta-feira nós já temos a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, né? Então hoje a gente vai assimilar muito a dor dessa derrota, que ninguém quer perder clássicos, mas a partir de terça-feira nós já estamos trabalhando com vistas à estreia no Brasileirão. Teve por 2 oportunidades na frente, né, no placar. E o que se leva daqui para frente? Porque o Grêmio tem aí o Campeonato Brasileiro, né, o Fluminense já na quarta-feira. E a gente sabe que é importante a vitória, importante começar, né, ainda mais num clássico do tamanho do Grenal. Mas a derrota também ensina, a derrota também se tira lições. O que a gente pode tirar na noite de hoje? Temos, primeiro, uma tristeza, uma desilusão de não termos conseguido o objetivo para jogo, e quando não conseguimos os objetivos que trazíamos, desiludidos com isso. Embora contextualizamos aquilo que é o momento da época, sabemos que hoje não se decidia, mas o Grenal tem sempre um significado muito grande. E tem um significado tão grande que mesmo já estando nós apurados, e o Internacional também, causa sempre um impacto negativo. Agora, uma equipa como a nossa, que sofre em 9 minutos 3 golos, tem que claramente tirar ilações muito grandes daquilo que é o jogo e da forma como se deve equilibrar mentalmente no jogo. Nós não nos podemos desequilibrar como desequilibramos a partir do 2-2. 2-2, a equipa desapareceu durante uns minutos que foram fatais. Foram fatais e foram muito penalizadores. Não é normal uma equipa, só poderá ser normal num momento como este da época, porque ao longo da época isto não pode acontecer de forma alguma.
Agora, as lições que se levam é que mentalmente temos de ser muito estáveis. Vai ter um impacto muito negativo em nós. Claro que tem, no dia 2 tem um impacto muito negativo, mas amanhã temos que nos levantar e temos que seguir a caminho. Daqui, como disse, na quarta-feira já temos o jogo contra o Fluminense e temos que nos apresentar bem. Agora, o fundamental é recuperarmos mentalmente a equipa. Sabemos que este tem um significado muito grande e nos fere muito aquilo que se passou hoje. Mas não nos pode tirar, como compreendem, não nos pode tirar, nem eu vou deixar que tirar aquilo que é a confiança que a equipa tem de ter para enfrentar as provas que tem pela frente. Há muitas provas pela frente, os jogadores não estiveram ao seu melhor nível, como eu já sabia que não ia estar. O Internacional apresentou-se fundamentalmente naquilo que era os momentos mais decisivos do jogo, apresentou-se melhor que nós, portanto, uma grande lição para nós que nós levamos. Vamos desmontar o jogo, vou ver o jogo outra vez, mais que uma vez, para perceber aquilo que já leva as sensações que já levo do jogo, confirmá-las. Mas eu acho que não tivemos... o jogo, enquanto na primeira parte o jogo andou a oscilar, há uma entrada forte do Internacional, há depois uma parte do Grêmio, que o Grêmio toma conta do jogo. Na segunda parte também continuámos a entrar bem, chegámos ao 2-1, a partir do 2-1 não existimos de forma completa. Luiz, Simon Bianchini, Rádio Gaúcha. Você falou em lições da partida de hoje, obviamente para a temporada, já chegou ao clube um pouco mais de um mês, o trabalho não tem isso ainda, né? Começou ali no dia 2 de janeiro. Né? A apresentação, dia 22 de dezembro, né? A gente vem convivendo com você, os seus conceitos de jogo. Ontem deu uma entrevista em relação à marcação individual, né? E no intervalo revogou um pouco dessa ideia, tirando o Thiaguinho, colocando dois meio-campistas com características um pouco mais defensivas e mudando um pouco a ideia. O time até chega ao 2-1, mas depois acaba sofrendo esses 3 gols em 9 minutos. É uma lição que você também tem a partir desse movimento que fez, tá mudando seu conceito, revogando para colocar uma ideia que foi defendida com um meio-campo mais fechado? Pode levar as coisas para aí, mas eu não vou por aí. Eu não revoguei a ideia. Eu dei num jogo de uma dimensão diferente daqueles que nós apanhámos, daí pode-se que outros jogadores também se expressassem nesse jogo. Porque eu aproveitar deste jogo para ver as diferentes soluções que tenho em diferentes contextos. Se até hoje tinham sido contextos mais facilitadores, interessa-me ver os contextos, porque não vou ter mais jogo nenhum, até ao primeiro jogo do campeonato, não vou ter mais jogo nenhum desta dimensão. Portanto, interessava-me ver cada vez mais jogadores, ao longo vi os que pude ver, mas então aproveitei para ver novas dinâmicas de meio campo e homens novos no meio campo. E como disse, com essas alterações chegámos ao 2-1, mas depois em 9 minutos tudo ruiu em termos daquilo que é o resultado e em termos daquilo que foi a exibição da equipe. Os golos foram claramente golos que normalmente nós não sofremos ou não tínhamos sofrido, e vamos perceber exatamente aquilo que se passou nos golos, que eles têm um traço comum. Boa noite, Bernardo Burtê da Rádio Grenal. O senhor falou que no meio da temporada isso não seria aceitável, um resultado desses, né? E que dá para entender um pouquinho porque é o início da temporada e a situação é um pouco diferente. Analisando até o que o senhor falou na entrevista passada, das estratégias diferentes, que o Grêmio optou por ir com força máxima em algumas partidas, ir mesclando e treinando, e o Internacional fez o oposto. Hoje o senhor avalia como a estratégia tomada pelo Grêmio de fazer isso. Você acha que deu errado essa estratégia? E como, caso tenha dado errado pelo resultado de hoje, como reverter isso para o restante do Gauchão e Brasileirão começa quarta-feira? O futebol tem uma coisa sempre que uma equipa perde, a outra tem a razão toda. E não, por muito que eu fale aqui, eu não vou colocar a razão para o meu lado e a outra equipa ganha, vai ter a razão toda. Falar em estratégias certas ou erradas no início da época, a única estratégia no início da época que nós montámos foi observar todos os jogadores até ao primeiro jogo do campeonato e dar o máximo de oportunidades a todos para desenvolverem trabalho, em treino e em jogo. Foi nessa continuidade que nós chegamos hoje aqui. Nós, hoje, queríamos muito ganhar o jogo, trabalhámos muito para ganhar o jogo, só que muitas vezes trabalhamos mal. E trabalhámos mal fundamentalmente ao longo de um período ali de 10 minutos que nos foram fatais. E trabalhámos mal, trabalhámos muito mal mesmo. Em termos daquilo que é uma equipa no seu momento defensivo, não estivemos, a equipa, não foi este ou aquele jogador, a equipa, tal como eu lhe disse,
vos disse na última coletiva, a equipa tem de defender, e a equipa não esteve bem nesses momentos. Agora, falar se estratégia certa ou errada, no final do campeonato veremos se a estratégia foi certa ou errada, no final das competições veremos se foi certa ou errada, no final do estadual, no final da Copa, no final dos campeonatos é que se vê se foi certa ou errada. Hoje perdemos, vamos para casa desiludidos, tristes, feridos, mas não entregues. Num início da época nunca uma equipa se vai entregar. Vamos continuar determinados, vamos continuar com a exigência máxima. Agora temos que mudar algumas coisas. Claro que temos de mudar algumas coisas quando chegamos a um jogo deste nível. Claro que temos. E isso é a grande lição que levamos daqui hoje. É uma lição, se até hoje o contexto tinha sido e se hoje, porque é assim, tiro 9 minutos e o jogo fica diferente, o resultado fica diferente. Mas estes 9 minutos fazem parte do jogo. Estes 9 minutos é uma grande lição para todos nós. Queria entender um pouco mais do senhor essa questão de estar atribuindo a parte mental às falhas coletivas que aconteceram e que levaram aos gols do Inter nesse período curto de tempo dentro do jogo. Não é o trabalho da comissão técnica agora para corrigir, né? Muitas vezes os torcedores perguntam como é que faz para corrigir e como é que faz para recuperar o mental para não deixar que o coletivo sofra tanto como sofreu nesse período do jogo. Nós vamos ser atacados por todos. Okay? Já sabemos. A gente vai destruir a equipa. Porque a equipa não esteve bem e é a vossa missão destruí-la. Destruí-la ou falar sobre ela de forma negativa. Portanto, nós temos que saber que isso vai acontecer, que essa onda vem para cima de nós. Portanto, mentalmente, temos que estar mais fortes do que nunca, temos que estar mais unidos do que nunca. A família gremista tem que estar mais unida do que nunca, porque isso tem esse impacto. Okay? Portanto, sabendo isso, o que é que nós temos? Temos de ser cada vez mais fortes em termos mentais, em termos de resiliência, temos de ser uma equipa muito... Muita gente fala em resiliência. A resiliência não é quando está bem. A resiliência leva um impacto negativo e a voltar a crescer outra vez. Ok, o quadro é difícil, é porque não temos muito tempo. Como é que vamos fazer? Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente, é com trabalho. Não há outra forma, não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós, não é. Continuar com a cabeça erguida, ok. Foi um dia negro para nós? Foi um dia negro para nós. Ok, mas acabou? Não acabou. Okay, vamos seguir em frente, vamos encontrar-nos mais vezes. Nós contra o Internacional, nós contra as outras equipas do campeonato, na Copa, vamos encontrar-nos muito mais vezes. Não acabou aqui, não vai acabar aqui. Okay? Vamos continuar. Trabalhar. Sim, temos que trabalhar, temos que retificar. Houve muita coisa, é só ver como é que sofremos os gols para percebermos que temos que trabalhar. As coisas não estiveram bem. Encerrando a minha participação no estádio Beira-Rio, é a vitória colorada por 4-2.